Você já imaginou a existência de um livro que por mais de 6 séculos nenhum ser humano conseguiu ler? Um livro cheio de plantas que não existem em nenhum herbário, com símbolos que parecem uma linguagem, mas que ninguém reconhece? Um livro que talvez guarde segredos antigos de saúde, astrologia ou uma sabedoria esquecida, mas que permanece selado por um código indecifrável. Este é o manuscrito Voynich. E hoje, vamos mergulhar nos seus enigmas. As páginas misteriosas, as ilustrações bizarras, as teorias acadêmicas e, claro, aquilo que ninguém ainda se atreveu a confirmar. Primeiro, o que exatamente é o manuscrito Voynich? É um códice medieval escrito à mão com cerca de 234 páginas, embora algumas estejam faltando. Testes de datação por carbono revelaram que ele foi criado entre 1404 e 1438. Atualmente, ele está seguro guardado na Biblioteca Beinecke de livros raros da Universidade de Yale, o que o torna tão fascinante. O texto foi escrito em um alfabeto totalmente desconhecido, apelidado de Voynichese, que até hoje ninguém conseguiu decifrar. Mas o mistério não para por aí. Suas ilustrações são igualmente enigmáticas. Vemos plantas que parecem ter vindo de outro planeta, mulheres em banhos coletivos dentro de estruturas estranhas, diagramas astrológicos complexos, e objetos que não se parecem com nada que conhecemos. O manuscrito é dividido em seções distintas, cada uma com seu próprio foco. Há uma seção botânica com as plantas misteriosas, uma seção astronômica e astrológica, uma biológica com as cenas de banho, uma cosmológica com diagramas circulares complexos, uma farmacêutica com o que parecem ser receitas, e por fim, uma seção final cheia de textos contínuos, talvez com as receitas propriamente ditas. Apesar de ser um mistério, a ciência moderna nos deu algumas pistas. Análises recentes usando imagens multiespectrais revelaram detalhes que estavam escondidos a olho nu. Na primeira página, por exemplo, foram encontradas 3 colunas de anotações nas margens. 2 delas usam o alfabeto romano, o nosso, e a terceira usa caracteres do próprio Voynichese. Isso sugere que alguém há muito tempo pode ter tentado decifrar o manuscrito, talvez criando uma espécie de chave de tradução. Essas análises também confirmam que o documento é genuinamente medieval, não uma farsa moderna como alguns chegaram a cogitar. As tentativas de decifração levaram a várias hipóteses acadêmicas fascinantes. Uma delas é a hipótese Paul-Lévy. Alguns pesquisadores notaram que certos símbolos do Voynichese se assemelham a letras do Paul-Lévy, o antigo sistema de escrita persa, só que invertidas ou ligadas de formas incomuns. Será que a chave está em um idioma antigo do Oriente Médio? Outra teoria, que causou bastante barulho, foi a do proto-romance. O pesquisador Gerard Cheshire propôs que o manuscrito estaria escrito em uma forma primitiva de língua românica, como o português ou o espanhol. Segundo ele, seria uma espécie de compêndio de saúde feminina, criado por e para mulheres, talvez freiras, para registrar conhecimentos sobre ervas, banhos e bem-estar. E o que a estatística nos diz? Análises computacionais mostram que o texto não é aleatório. Ele segue padrões encontrados em linguagens naturais, como a repetição de certas palavras e uma estrutura coerente. Isso reforça a ideia de que há de fato uma mensagem ali, e não apenas rabiscos sem sentido. O manuscrito fala uma língua, só que nós ainda não a entendemos. Mergulhando mais fundo nas teorias, algumas interpretações são verdadeiramente reveladoras. A ideia de que o manuscrito trata de saúde feminina e concepção ganha força quando olhamos para certas ilustrações. Um estudo recente sugeriu que um dos diagramas mais famosos, o das rosetas, poderia ser uma representação simbólica do ato sexual ou do processo de concepção. As imagens de mulheres em banhos poderiam estar relacionadas a rituais de fertilidade ou tratamentos ginecológicos. Outra possibilidade é que ele seja uma farmacopeia antiga, um catálogo de plantas medicinais cujas propriedades se perderam no tempo. Isso explicaria as ilustrações de plantas desconhecidas. Talvez elas existiram e foram extintas. Ou talvez suas descrições sejam simbólicas, representando suas propriedades curativas. Há também quem defenda que o manuscrito foi escrito em uma linguagem secreta de propósito, criada por uma ordem ou um círculo fechado para proteger conhecimentos considerados perigosos ou tabu pela sociedade da época. Conhecimento sobre o corpo, o cosmos ou a natureza que precisava ser escondido da autoridade religiosa ou política. Aqui podemos fazer uma conexão interessante. Você se lembra quando falamos sobre o povo Dogon e seu conhecimento avançado, sobre estrelas invisíveis a olho nu, ou sobre a sabedoria cósmica dos celtas? Embora não exista nenhuma evidência acadêmica ligando o Voynich a essas culturas, há um paralelo simbólico poderoso. Tanto o manuscrito quanto essas tradições antigas sugerem a existência de uma sabedoria oculta que envolve a natureza, o cosmos e o uso de linguagens e símbolos
que hoje nos parecem estranhos. É como se diferentes culturas em diferentes tempos tivessem guardado pedaços de um conhecimento universal que estamos apenas começando a redescobrir. Claro, precisamos manter os pés no chão. É importante ressaltar que muitas dessas interpretações, como a do Protoromenso ou a ligação com Polyvi, são altamente especulativas e foram, em grande parte, rejeitadas pela comunidade acadêmica. Muitas traduções já foram anunciadas com grande alarde, mas nenhuma resistiu a uma análise rigorosa. Existe até a possibilidade de que o manuscrito seja uma fraude medieval extremamente sofisticada, criada para enganar um colecionador rico. Ou talvez seja uma obra de arte simbólica, sem um significado literal para ser traduzido palavra por palavra, como uma pintura surrealista em forma de livro. O fato de que depois de séculos de esforço das mentes mais brilhantes e da tecnologia mais avançada, ele continua indecifrável, sugere que ou o Sete é extraordinariamente complexo, ou ele simplesmente não segue a lógica de uma linguagem como a conhecemos. No fim das contas, o manuscrito Voynich é muito mais do que um livro estranho. Ele é um portal que nos força a questionar quem éramos, o que sabíamos e que conhecimentos deixamos escapar pelo caminho. Se ele realmente contém textos médicos, rituais secretos ou uma língua perdida, isso significa que existiram pessoas no passado com um conhecimento muito mais profundo do que a nossa história oficial costuma contar. A pergunta que fica ecoando através dos séculos é: quem escreveu este livro? Para quem ele foi feito? E por que mesmo hoje ele continua tão inatingível? Talvez a verdadeira função de um documento tão misterioso não seja nos dar respostas, mas sim nos encher de perguntas. Porque às vezes é no silêncio de um código indecifrável que os maiores segredos estão guardados. O que você acha que está escondido nas páginas do Voynich? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Se você gostou dessa viagem ao desconhecido, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos mistérios. Obrigado por assistir e até a próxima.